Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química que fala aí sobre variação de mudança de estado de agregação, ou seja, quando a gente tem uma substância que ela está em um dos estados físicos da matéria e ela vai passando para outros estados físicos. Dada a tabela, temos aqui uma tabela com três substâncias, né? O clorofórmio, o fenol e o cloro. E aí vem o exercício. Construa um gráfico de mudança de estado indicando como a temperatura de uma amostra de clorofórmio sólido varia com o tempo, quando submetida a aquecimento, e indique os estados físicos presentes em cada região do gráfico. Então, basicamente, o que o exercício pede para a gente é que a gente monte aquele gráfico onde a gente tem a temperatura pelo tempo, né? Então aqui no eixo X eu vou colocar o tempo, no eixo Y eu vou colocar aqui a temperatura. Então a temperatura que vai estar em graus Celsius. Olha só, ele está falando do clorofórmio, né? Construa mudança indicando a temperatura do clorofórmio sólido. Então, basicamente, pessoal, aqui o gráfico ele sempre vai ter o mesmo jeitão quando a gente fala de substância simples, tá? Ele tem aqui uma reta constante, vem aqui outra constante e sobe aqui. Basicamente, sempre que você estiver falando de uma substância simples, tá? Aqui no caso a gente está falando do clorofórmio, vamos deixá-lo aqui, clorofórmio, beleza, Ih, ficou fórmio. Clorofórmio, professor, faltou o R aqui, eu engoli. Vou colocar ele aqui de novo. Clorofórmio, agora sim. Beleza, agora o O ficou pequeno. Não, bom, ficou bom. Beleza. Então, ó, basicamente, sempre que você tiver uma substância simples e você quiser fazer um gráfico de mudança de estados de agregação dele, você faz esse gráfico aí. Ele sempre vai ser igual. A única coisa que vai variar são os pontos que você tem, que são pontos de fusões e pontos de ebulições. Aqui embaixo, ó, eu tenho o que a gente chama de ponto de fusão, tá? Esse ponto aqui, essa temperatura, a gente vai chamar ela de temperatura de fusão ou ponto de fusão. Como no nosso gráfico está aqui, ó, TF, temperatura de fusão, então a gente vai colocar aqui TF, essa é a temperatura de fusão. Aí a gente tem outra temperatura aqui, onde é uma constante. Essa segunda temperatura, a gente chama ela de temperatura de ebulição. Então temos aqui a temperatura de ebulição. Então, quais são os dados que eu tenho de temperatura de fusão e temperatura de ebulição para o clorofórmio? Olha só, a temperatura de fusão, essa temperatura de fusão aqui, no clorofórmio é menos 63 graus Celsius. E a temperatura de ebulição dele é mais ou 61 graus Celsius, né? Então aqui a gente vai colocar assim, ó. Esse ponto aqui, ele corresponde a menos 63 graus Celsius. E esse ponto aqui, ele corresponde a 61 graus Celsius, né? Essa é a temperatura que a gente tem nesses pontos aí, beleza? O que eu tenho, segundo o exercício? A gente tem que começar com o clorofórmio sólido. O clorofórmio sólido ele vai estar bem aqui no início desse gráfico, ó, bem aqui embaixo, nas menores temperaturas. A temperatura ela tende a aumentar para cá. Quanto mais em cima, mais alta a temperatura, mais quente. O sólido ele tende a ser mais frio do que o estado gasoso, tá? Então aqui, ó, no estado sólido, eu tenho aqui o clorofórmio. Eu vou aquecendo ele, aí vai olhando essa setinha azulzinha aqui crescendo, ó, essa retinha. Vou crescendo, vai aumentando a temperatura, até que eu chego nesse ponto chamado ponto de fusão ou temperatura de fusão de menos 63 graus Celsius. Professor, o que acontece nessa temperatura? Nessa temperatura, a gente vai ter a coexistência do sólido que eu já tinha, eu só tinha sólido. Nessa temperatura começa a surgir o líquido. Então nessa temperatura eu vou ter sólido mais líquido. E aí o tempo vai passando e eu tenho sólido e líquido. Vamos supor que tipo assim, esse clorofórmio está ficando praticamente todo líquido. Olha só, vamos colocar aqui um copinho, vamos fingir que isso aqui é clorofórmio sólido.
E aí o cloroformo sólido ele vai seguir fazendo, né? Vai diminuindo essa bolinha que eu coloquei aqui no início, ela vai ficando cada vez menor e vai aumentando o líquido dele, tá? Ele está indo para o estado líquido. Então, de repente, a bolinha vai ficar bem pequenininha e o líquido vai crescendo, tá? Então, eu vou colocar aqui uma bolinha bem pequenininha, finge que virou tudo isso aqui de líquido, tá? Pá, tá cheio de líquido agora de cloroformo. Professor, com qual temperatura que está isso aqui? Isso aqui, pessoal, está na temperatura de menos 63 graus Celsius. A temperatura não muda até que todo esse sólido vire líquido. Preste atenção nisso. A temperatura não vai mudar enquanto todo sólido não virar líquido. Beleza? Então, ó, aqui coexistem os dois estados? Ah, coexistem, professor, porque eu tenho o sólido e eu tenho o líquido. Embora o líquido esteja em maior quantidade, eu ainda tenho os dois. Ah, beleza. Então, vamos supor que você tivesse um copo de gelo, tá? E aí, o copo só tem gelo. Aí vai chegando um tempo, ó, finge que tem um monte de gelo aqui, tá? O professor não desenha tão bem assim também. Então aí tem um monte de gelo aí. Aí você vai aquecendo, aí vai começar a ter líquido. A água vai crescendo e esse gelo aqui vai diminuindo. Enquanto tiver gelo, a temperatura vai estar na temperatura de fusão, que é onde a gente tem o sólido mais o líquido, tudo bem? Os dois coexistindo, que no caso da água a temperatura é de 0 graus Celsius. Mas a gente está falando do clorofórmio. No clorofórmio, menos 63 graus Celsius. Não vai mudar essa temperatura até que todo o sólido suma. Quando todo o sólido sumir, a gente está aqui, ó, no final da temperatura de fusão. E aí aqui vai começar a ter só líquido. Quando tiver só líquido, eu passei da temperatura de fusão. Vocês estão manjando agora? Agora são outras temperaturas, ó. Temperaturas aqui, ó, vão aumentando. Observem isso no gráfico, ó. São temperaturas aqui que são maiores do que a temperatura de fusão, tudo bem? Então, ó, aqui, eu vou aquecendo, só tem líquido aqui, ó. Vou aquecendo, até que eu chego numa temperatura que esse líquido começa a virar gás. Líquido mais gás, opa, o clorofórmio líquido agora está começando a virar clorofórmio gasoso. Em qual temperatura, professor? Na temperatura de ebulição. E a temperatura de ebulição do clorofórmio é em 61 graus Celsius. E nessa temperatura, enquanto eu estiver em 61 graus Celsius positivo, eu vou ter os dois. Professor, mas e se tiver um monte de gás? 61 graus Celsius. Enquanto tiver líquido e gás. Acabou o líquido é porque você já chegou aqui, ó. Quando acabar o líquido e só tiver gás, aí você está acima da temperatura de ebulição. E aí você pode falar que todo o seu clorofórmio ele já está no estado gasoso, beleza? Então basicamente é isso aí que o exercício pedia da gente. Claro que a gente não precisava ficar fazendo essas representações que eu coloquei aqui embaixo. Isso daqui é só para meios didáticos, né? Porque é uma aula. Agora para você que ia fazer aí só uma representação, só resolver esse exercício, basicamente você precisava do quê? Colocar os estados de agregação que você tinha aqui. Sólido, sólido mais líquido, líquido e líquido mais gasoso e depois só o gasoso. Beleza? Basicamente é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e a gente se encontra numa próxima aula daqui a pouquinho.